Minha mãe já fez eu sofrer bullying e ser excluída na escola durante 1 ano. Oi, amados! Então, isso foi no meu ensino fundamental, quando eu estava entre 12 a 13 anos. Eu estava indo para uma aula tranquila, quando eu chego na sala tem um grupinho reunido e cochichando e falando e apontando pra mim, e algumas pessoas falando alto: não vamos falar com ela, não vamos chegar perto dela não, ela não presta, e apontando pra mim e olhando pra mim. Eu, curiosa, fui lá até o grupo pra saber o que estava acontecendo. Chegando lá, tinha um menino que era uma peste, que quem ele tirava pra fazer bullying, meu bem, ele destruía a vida da pessoa. Este menino estava falando pra sala toda que eu era macumbeira, feiticeira, que eu tinha parte com o diabo, que eu fazia macumba, que eu lia a mão, que não era pra ficar perto de mim porque eu não prestava, eu era macumbeira, eu fazia macumba pras pessoas. Aí eu falei pra ele: de onde você tirou isso? Eu não sou macumbeira, eu até vou pra igreja. O que você tá falando? Então ele disse que no dia anterior ele tinha encontrado a minha mãe na rua, catando reciclagem, e acabou conversando com a minha mãe. E disse que ele era da minha sala. Então a minha mãe foi lá e disse pra ele que eu era macumbeira, que eu fazia feitiço, que eu mexia com bruxaria, que eu era filha de cigana, pra não mexer comigo não, que eu era macumbeira. Naquela época, ser macumbeiro, mexer com feitiçaria, algo assim, era algo muito vergonhoso, as pessoas excluíam, as pessoas tratavam mal. Hoje em dia que tá mais evoluído, que as pessoas estão mais aceitando esse tipo de religião, né? Mas antigamente, era quem fazia essas coisas tinha que fazer no secreto, tinha que ficar escondido, porque era algo muito vergonhoso. As pessoas caíam em cima, esculachando. E a minha mãe já sabia disso. Aí ela falou isso pra esse menino, e esse menino tá lá espalhando pra sala toda. Aí enquanto eu tô conversando com esse menino, surge outra menina atrás de mim, com a mão levantada e falando assim: seja lá o que for que tá falando dela, eu concordo, tem que excluir mesmo. Aí eu falei: mas você nem sabe o que a gente tá conversando aqui, o que você tá falando? Aí ela: não me interessa, o que for que estiver falando de você que você não presta, eu concordo, tem que te excluir mesmo. Aí eu falei: oh meu Deus. Aí então o menino falou em voz alta pra sala toda ouvir que eu era macumbeira, que eu não prestava, que não era pra ficar perto de mim, porque a minha mãe falou que eu fazia macumba pros outros, que eu mexia com bruxaria. E aí o que aconteceu? A sala toda me excluiu nesse dia. Ninguém queria chegar perto de mim, por mais que eu tentava me explicar que eu ia pra igreja, que eu não mexia com isso. Aí eu falei: quem faz isso é a minha mãe, eu não faço essas coisas, eu não gosto dessas coisas. Não adiantou, me xingaram, me colocaram um monte de apelido, eu tive que sentar no fundo da sala e eu fiquei excluída. Quando tinha trabalho pra fazer em dupla, em equipe, ninguém me queria, todo mundo me excluía, todo mundo ria de mim. No intervalo eu tinha que sentar no canto sozinha porque também me excluíam, debochavam da minha cara. Quando as minhas amigas da outra sala faltavam, eu comia sozinha e tinha que aguentar um monte de gente passando do meu lado e debochando da minha cara, porque esse menino espalhou essa notícia pra escola inteira. E quando eu menos percebi, tinha um monte de gente debochando da minha cara, me excluindo e me tratando como se eu fosse uma pessoa nojenta. Estavam com nojo de mim, fazendo cara de nojo pra mim. E se eu fosse macumbeira, tudo bem, mas acontece que eu não era, eu ia pra igreja e tudo mais. Mas ela falou isso pra esse menino na intenção de fazer maldade comigo mesmo, entendeu? Porque ela já tinha percebido que o menino não prestava e ela foi lá e fez de propósito, falou pra esse menino poder me perseguir. E acertou que ficou por isso, por um tempo, todo mundo me perseguindo. Só que aconteceu, esse menino gostava de mim, ele me achava bonita, ele queria ficar comigo, mas eu não queria nada com ele. Então ele ficava dando em cima de mim, até que teve um dia que eu consegui conversar com ele e falei: olha, eu vou pra igreja, eu não tenho nada contra, mas eu não sou macumbeira, eu não sou feiticeira. Quem faz essas coisas é a minha mãe. Ela que mexe com essas coisas, não sou eu. A minha mãe fez isso só pra poder me humilhar. Você pode, por favor, parar com isso, que tá todo mundo me excluindo. Eu falei direitinho com ele, humilde. Aí, graças a Deus, esse menino me ouviu e começou a falar pras pessoas: para de perseguir ela, pessoal, que ela não é macumbeira não, ela é da igreja. Quem mexe com essas coisas é a mãe dela. E aí o pessoal foi diminuindo na perseguição contra mim, né? Foi diminuindo nos xingamentos, na humilhação, mas eu continuei sendo excluída. E quando eu cheguei em casa, no dia que isso aconteceu, né? De todo mundo me excluir na primeira vez, eu cheguei em casa e falei com a minha mãe: nossa, eu tô sofrendo bullying na escola porque você falou que eu era macumbeira, que eu era feiticeira, que eu tinha parte com capeta. Por que você fez isso? Por que você falou aquilo pra aquele menino se você já sabia que o menino era uma peste, que ele ia me detonar na escola? Aí sabe o que a minha mãe fez?
Eu sei de nada não, loura, porque eu sempre pintei o cabelo de loira, né? Eu nasci loira, mas com os meus 10 anos meu cabelo escureceu e então eu pintava de loira. Aí ela, eu sei de nada não, loira, tu não é macumbeira mesmo? Tu não é feiticeira mesmo? Tu não é cigana mesmo? Eu falei, eu não sou nada disso, eu vou pra igreja, quem faz macumba é você, não sou eu. Por que você tá falando pros outros que sou eu que faço? Sei de nada não, loira, não sei de nada não. Problema teu, tu é macumbeira mesmo? Eu falei, e eu repetindo, eu não sou. Por favor, para de ficar inventando isso pro povo da rua. E ela, não sei de nada não, o problema é seu. Aí eu falei, pois, agora a escola toda tá debochando da minha cara, a minha sala tá me excluindo, eu tô fazendo trabalho sozinha, eu tô passando o dia excluída na sala e todo mundo tá tirando onda com a minha cara por conta da mentira que você inventou. E ela rindo na minha cara. Posso fazer nada, loura, o problema é teu. Se lasque, falou bem assim pra mim. Então foi isso, durante um ano... Me excluíram, debocharam na minha cara, mesmo esse menino depois tentando convencer o povo que eu não era macumbeira, que eu não era feiticeira, pra pararem de me perseguir, não adiantou muita coisa, o pessoal continuou me excluindo, continuou debochando de mim, me tratando mal, me colocando vários apelidos. E isso durou um ano, até ter a colação de grau e eu cair em outra sala com outras pessoas. Mas aí foi isso, o trauma que a minha mãe me proporcionou. Eu ia pro banheiro, eu chorava horrores no banheiro, porque tava todo mundo me chamando de macumbeira, falando que eu não prestava, que eu fazia feitiço. E é isso, né, a humilhação. Mães narcisistas fazem isso com os filhos, elas têm a necessidade de constranger o filho, de inventar mentiras para que o filho seja excluído. E foi isso que eu vivi durante anos, quando eu convivia com a minha mãe. As mentiras que ela inventava tinham impacto muito grande na minha vida. E essa é a história de hoje. Infelizmente, foi um ano de exclusão. Não, eu não tinha amiga nessa sala. Minhas outras amigas, como teve a colação de grau, estavam em outra sala. Então eu estava sozinha, era início do ano e a minha mãe ferrou o meu ano completo, que eu tive que fazer tudo sozinha, ficar sozinha o tempo todo, porque todo mundo tinha nojo de mim, porque achava que eu era macumbeira e tinha parte com o capeta. Pois é, traumas que a mãe narcisista proporciona a seus filhos. Mas hoje eu já tô curada, liberta, graças a Deus. Mas aquele ano foi um ano de tortura pra mim, porque era muita humilhação, humilhação diária.